Fala fiel, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, separei aqui mais um corte da Sport Center da ESPN, onde eles trouxeram tudo sobre essa vitória do Timão contra o Noroeste. Pessoal, já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do Timão. Galera, quem puder se inscrever e deixar a curtida aí ajuda demais o canal mesmo. Sem mais delongas, Clearson Sport Center, canais ESPN e bora pro vídeo. Agora sim, Paulo Silas, Breiler Pires, Zé Elias, tudo bem, meus companheiros? Corinthians ganhou mais uma, é o líder entre todos os times na classificação geral, o que pode fazer diferença no mata-mata nas próximas fases do Paulistão, né, Zé? Boa noite, Edu, boa noite, Breiler, boa noite, o meu querido Silas, aquele que eu bati figurinha quando eu tinha 5 anos de idade. Bateu muito? Poxa vida, era figurinha carimbada, era difícil, aquela com estrelinha. Sabe aquele que vinha no chiclete antigamente? Era assim. Mas assim, boa noite a todos. Eu acho que foi um bom jogo. O Corinthians consegue, se ele mantiver, né, esse ritmo aí e mantiver a posição, se eu não me engano, tem o direito de jogar todas as semifinais, todas as partidas decisivas em casa, né? Eu não sei a final, porque eu acho que não sei se até a final consegue, mas o importante quartas de final, semifinal. O importante é que o Corinthians consegue manter pelo menos um padrão de jogo. Hoje entrou com uma forma diferente de jogar, coloca o Ranieri centralizado, o Coronado um pouquinho mais atrás, o Memphis como um camisa 10 ali no lugar do Garro, né, que seria essa posição, e aí ele adianta o Thales junto com o Romero ali na frente para fazer os dois centroavantes. O Corinthians, no primeiro tempo, eu acho que faltou um pouquinho mais de ritmo, um pouquinho mais de intensidade para movimentar um pouco mais essa equipe do Noroeste. Para mim, uma equipe muito limitada, uma equipe que o Corinthians poderia... E nesse gol a gente vê, né, Zé, o espaço que a defesa do Noroeste dá, tanto pro Garro, pro Memphis Depay para chutar à vontade, quanto pro Coronado para entrar. O Carrilho foi muito esperto na cobrança de escanteio também, acelerou e achou o Memphis sozinho. O Corinthians, ele chutou, esse aí foi uma belíssima jogada, né, do Coronado, mas o Corinthians criou três oportunidades, se não me engano, no primeiro tempo, 2 das quais foram criadas por erros do Noroeste, né? Então ele soube aproveitar. Chama atenção, eu já falava desde o ano passado que quando ele chegou, o Corinthians mudou a forma do Corinthians jogar e ajudou um pouco mais o Yuri. Depois ele teve uma lesão, mas para mim, Thales Magno esse ano briga para ser titular. É um jogador que acrescenta muito a equipe do Corinthians, alivia muito, ele dá muitas opções para quem joga no meio-campo. Eu acho que o Ramon tem que olhar com um pouco mais de carinho para ele aí. Eu acho que o Memphis foi um pouco abaixo daquilo que se espera dele. Ele mesmo estava contrariado, né? Em errar alguns lances. Eu acho que ele está um pouquinho abaixo daquilo que se espera dele, pela qualidade, por aquilo que ele apresentou. Mas, de um modo geral, eu acho que é uma vitória importante. O vestiário, todo mundo sorri, né? Porque quando você ganha, todo mundo fica alegre, contente. E o posicionamento do Corinthians no campeonato também é bom. Só não pode tomar o gol que tomou. O gol que o gol que o Corinthians tomou, a defesa do Corinthians não pode. Tem que ter um pouquinho mais de atenção. André Ramalho, experiente do jeito que tem que ficar um pouco mais atento. O São Paulo, com esse mesmo lance, ele poderia ter feito criado outras oportunidades, mas o centroavante de São Paulo, eu até esqueci. O Caleri, desculpa. O Caleri, ele era lento, então ele não puxava essa velocidade, mas o posicionamento do Caleri é o mesmo que o posicionamento do jogador do Noroeste. Então o Corinthians tem que ter um pouquinho mais de atenção nisso para não tomar um gol como tomou. Daqui a pouco a gente vai ver de novo o gol do Noroeste, né? O Cicinho encontra um belo lançamento ali, o Pedro Felipe quem faz. Ô, Breiler, o Corinthians, então, com mais uma vitória e o Thales Magno pedindo passagem, né? O 4º gol dele, ele ganhou elogios do Ramon na vitória contra a Ponte Preta, que fez o gol decisivo, e agora marca mais um, tá pedindo passagem. É isso, Edu. Boa noite para você, para o Zé, para o Silas, para o Fã de Esportes. O Thales Magno começa muito bem a temporada e até no desenho que o Corinthians entrou hoje, como destacou o Zé, com menos um volante, aí até forçado também, suspensão do Alex Santana, do José Martínez, o Ramon Dias vai jogando em casa também, precisando do resultado, vai com essa formação um pouco mais ofensiva. E apesar do Romero ter ficado ali meio sem lugar, fez praticamente a referência de ataque hoje, e o Thales Magno se movimentando mais, é uma formação interessante e
Pela primeira vez, o Ramon Dias abriu mão dessa ideia com 3 volantes, que foi muito bem sucedida no Corinthians nessa sequência de vitórias. E é interessante porque consegue acomodar mais gente no ataque. E acomodando mais gente no ataque, cabe o Thales Magno. Hoje, eu concordo plenamente com o Zé, o Thales Magno é um jogador que precisa ser cotado como titular. E aí não é uma certeza, não é para todos os jogos, até porque o Corinthians tem uma maratona pela frente. Já joga a segunda de novo. Exato. E o Thales Magno, ele tem muitas virtudes. Uma delas, ser um atacante que também é um articulador. Tem capacidade de criar jogadas. Outra ele tem capacidade de se adaptar em várias funções. Então, ele, eventualmente, com a capacidade de se mover, ele pode fazer a referência, ele pode fazer uma jogada de pivô, como marcou hoje no segundo gol do Corinthians. Então, ele tem essas virtudes. E são 6 jogos do Corinthians do Campeonato Paulista, 4 gols do Thales Magno. Thales Magno precisa de menos de 3 finalizações para marcar um gol. Começa muito bem, com muita confiança, e faz bem o Ramon Dias aproveitar um jogador nesse momento, porque não pode se inviabilizar a ideia de ter 3 jogadores lá na frente. E pelas características dos 3, Memphis, Yuri Alberto e Thales Magno, dá jogo. É possível montar um time com 3 atacantes com essas características. Óbvio, abre-se mão de um volante, e aí vai ter o articulador, como foi o Igor Coronado hoje. Quando voltar o Garro deve retomar a posição, mas esse desenho do Corinthians também é muito interessante, dependendo do jogo. Para Libertadores, por exemplo, principalmente no jogo em casa, o Ramon Dias pode considerar essa formação, e o Thales Magno, ele entende que a concorrência é alta, Yuri Alberto e Memphis terminaram muito bem, mas já coloca uma pressão, não necessariamente nos dois, mas no elenco do Corinthians, aumentando a competitividade. E quando a gente olha para esse momento do Corinthians, é muito positivo que se tenha isso. Hoje, se existir um problema para o Ramon Dias, é pensar em encaixar o Thales Magno, não é falta de jogador, falta de profundidade do elenco. Então, em comparação ao ano passado, por exemplo, nessa altura, o Corinthians agora, com 15 pontos, já superou a pontuação no Paulista do ano passado, que terminou com 14 e não se classificou, né, na primeira fase. Então, para o Corinthians, é ótimo que esteja vivendo não só esse momento, que a gente sabe que ainda é um momento de ajuste, de encaixar melhor o time, e o Corinthians ainda pode jogar melhor. Hoje, contra o Noroeste, não foi um exímio jogo do Corinthians, mas é um momento propício para o Ramon Dias testar variações, e acredito que hoje ele saiu com uma boa impressão do que viu desse time funcionando com mais um atacante, e principalmente pela possibilidade de encaixar o Thales Magno como titular nesse esquema. E o Rodrigo Garro ainda sem condições de jogo, mas o Ramon já disse que logo estará de volta, né? E aí fica todo mundo pensando no jogo contra a Universidade da Venezuela, que é Libertadores, que é mata-mata. Será que o Rodrigo Garro vai ter condições? De qualquer forma, Silas, me parece que o Coronado está muito bem na função que é a do Garro, né? E o Ramon tem várias opções, realmente. Ele está testando, e o Corinthians só faz ganhar. Tirando a derrota contra o São Paulo no Clássico, é só vitória, né? Boa noite, né? Boa noite, Edu. Boa noite, Zé Elias. Boa noite. Colecionou figurinha dele, não? Não. Eu vou começar a falar suas passagens pela Inter de Milão, porque, né? Sim, Breler, um abraço, Breler, pro fã do esporte também. A figurinha é difícil, Cara, quando a gente olha do Corinthians de trás pra frente, a gente vê um goleiro que amadureceu, a gente vê um goleiro que, na saída do Carlos Miguel, todo mundo ficou muito preocupado. Puxa, o que vai ser agora? O que vai ser agora? O Carlos Miguel sai daqui com uma polêmica tremenda, e vem o Hugo, com toda aquela situação do Flamengo, de ter falhado naquele jogo contra o São Paulo, que o Brenner rouba a bola dele no Maracanã, faz o gol, tomou uma bronca até do Zico, né? Tem hora para fazer isso, não era momento e tal. Ficou um pouco vislumbrado, mas hoje você vê um goleiro seguro. Pegou hoje algumas bolas em momentos delicados do jogo, importantíssimas, assim como tem feito em todos os jogos. Aí você vem de trás para frente, o André Ramalho tá jogando uma barbaridade. Isso faz crescer o Léo Maná, o Matheus Bidu, que tá ali do lado esquerdo, crescendo. Aí você vê mesmo o Martínez fora, suspenso, o Ranielli voltando aos seus melhores momentos, Carrijo, ou seja, o time tá encorpado, tá com elenco. E lá no meio, hoje ele coloca o Romero e o Thales Magno na frente, e o Depay, o Memphis Depay um pouquinho atrás. Então ele tem o Memphis Depay, ele tem o Coronado, ele tem a volta do Garro daqui a pouco.
O Thales Magno voltando muito bem, fazendo gols, e ele é um excelente jogador. Deixa o Wesley, o Corinthians libera o Wesley, porque já estava na mira do Thales Magno, então traz o Thales Magno a esse jogador. E o rodízio, essa maratona de jogos, está fazendo com que o Ramon Dias e o filho dele, o Emiliano, consigam utilizar muito o jogador. O Charles tem entrado muito bem também nos jogos. Hoje deu passe pro Thales fazer o segundo gol, né? A derrota para o São Paulo não atrapalhou a caminhada, porque até o momento... Isso é importante, virar a página, né? Mas porque até o momento do gol do São Paulo, o jogo estava muito igual. E aí o Lucas faz um gol de cabeça. Um golaço, tudo bem, pulou no meio da zaga lá e faz o gol, mas aí depois começam a acontecer os erros individuais. Não é que o Corinthians perdeu para o São Paulo com erros coletivos. Perdeu numa bobeira ali do Carrillo, que foi sair jogando, falhou, o Oscar se aproveitou e fez o gol. E já no finalzinho do jogo, o Lucas, numa jogada que teve muito mérito, mas teve um pouco de felicidade e sorte também na hora que ele dá o último drible, a bola reboteia na canela dele e vai pra frente, aí categoria do craque, de tirar do goleiro, mas isso aí não afetou. Já um jogo difícil contra a Ponte Preta na sequência, lá em Campinas. A chuvarada, Thales Magno vai lá e 1-0 com o gol dele. Então, assim, é um elenco que está se fortalecendo e o Ramon Dias tentando não só fazer um rodízio, mas também mudar um pouco o sistema, porque tá todo mundo agora de olho no Corinthians. Corinthians vinha até o jogo do São Paulo, acho que eram 10 vitórias seguidas, quando perde pro São Paulo lá no Morumbi. Então, assim, tá tudo bem, correndo bem, tudo para ser um ano vitorioso. O Memphis Depay tá triste, é lógico, dá uma bicicleta, a bola não entra. Teve uma que, aquela ali, o craque não pode perder, né? Ele, o goleiro, ali vira o pé, ele achou que estava dado o gol e o goleiro foi mais feliz do que ele. E saiu um pouco frustrado do jogo. Concordo com o Zé, ou não sei se foi o Zé ou o Breler que falou, acho que ele ainda não está na forma melhor dele, mas vai chegar lá. Só para pontuar, que ali é o momento em que o Rodolfo, o defensor do Noroeste, é expulso, né? E aí, então, com 10, o Noroeste vai lá e olha o gol aí, olha o passe do Cicinho, que beleza, ó. É um passe bonito, quer dizer, mas foi você que falou do André Ramalho? O posicionamento do André Ramalho, ele... Foi lento também? Foi, ele não E esperava... o Hugo também não precisava sair, né, Zé? Mas ele não esperava o rapaz fazendo... O rapaz do Noroeste, o jogador do Noroeste, fazendo um facão atrás dele, ó. Pedro Felipe faz o gol. Ele tá vendo a bola, ó, mas só quando ele vê, o jogador já tá atrás dele. E aí é uma falha de comunicação. Acho que é o Léo Maná ali. É aquela coisa de confiança. Não, estamos com 1 a mais, 2-0 em casa, tá tudo bem. Mas não pode, né? É que nem goleiro. O goleiro, às vezes, a bola não vai nele, ele tem que estar sempre atento. Zagueiro, volante também. Não dá para desligar em momento algum. E do Caleri, né, no jogo contra o São Paulo, o Caleri se posicionou muito ali. Ele se posicionava muito ali. Aqui, pela característica do jogo, o time do São Paulo não conseguia fazer essa bola entrar, porque estava procurando o Lucas, estava procurando o Oscar e tal, mas esse jogo aí serve como atenção para a equipe do Corinthians, especialmente para o treinador, para não deixar esse facão, porque no Campeonato Brasileiro... Vamos ouvi-lo? Vamos lá. Quem sabe ele está falando disso? Com certeza. Ramon Dias, ao vivo, no Sport Center. Vamos ouvir o técnico corintiano. Boa noite, Ramon. Muito bem, Emiliano Dias falou... O melhor ataque do Brasil, nós temos. Dá para brigar com o melhor ataque, companheiros? Eu deixo pro mais experiente, por favor, que já viu tantos jogadores brilharem. Tem um Memphis Depay. Eu acho que é um deles, Edu. O Yuri Alberto, em boa fase, realmente é um cara que marca muitos gols. Sim. Mas daí é dizer que é o melhor ataque... Bom, ele tá no papel dele, né? É o treinador do Corinthians. O Cristaldo fez 2 hoje, o Bright White fez gol também, golaço. Então, assim, eu acho que vai ser o melhor ataque dependendo do momento, e da rodada e da colocação do time. Então, assim, não acho que é o melhor ataque, se você pegar nome por nome, os do Palmeiras, os do São Paulo, do Grêmio, do Flamengo, do Inter, não, mas em determinado momento poderá ser sim, porque o Memphis Depay é um craque. O Garro é craque. O Coronato está se tornando um jogador muito importante para o time. Thales Magno sabe fazer gol. O Romero, por mais que as pessoas às vezes critiquem, o Romero é um cara que ele é Corinthians. E a gente não pode também esquecer que ocorreram mais 2 gols depois do 2-1. O do Charles e o do Yuri Alberto, que entram depois, vão ao gol, anulados os gols. Mas, ou seja, o Corinthians está chegando. Então, assim, a gente viu ali o Emiliano até um pouquinho meio... assim, nervoso, aborrecido, né? Com algumas perguntas, mas é muito difícil para o treinador esse começo de temporada. Olha o Caixinha aí, Pedro Caixinha no Santos, a loucura que é, um craque chegando
E ele com o jogo é absurdamente importante que pode definir a permanência dele ou não. Por quê? Porque os caras estão realmente com a perna cansada, você faz exercício. É aquilo que a gente fala, é a pré-temporada com o Campeonato Paulista rolando. Se o jogador da base não ajudar, Edu, os meninos que jogaram a Copinha, por exemplo, a gente vê lá no Grêmio, estão ajudando. O do São Paulo entrou contra a Portuguesa no finalzinho do jogo, o Rian foi lá e fez o gol. Por quê? Porque estão no mesmo ritmo físico dos times, como o Velo, como o São Bernardo, como o Noroeste, como esses times que já estão desde novembro treinando. Enquanto o pessoal estava de férias. Então, assim, é realmente difícil. E aí o cara fica chateado, né? Até por isso que ele se exaltou, né? O Emiliano, ele foi questionado sobre o Kaique, que é um garoto da base, formado no Corinthians, e há uma expectativa da torcida do Corinthians em relação ao Kaique desde o ano passado, quando começou a ser relacionado, receber as primeiras oportunidades com o Antônio Oliveira, e até agora não ganhou espaço. Foi relacionado só para a estreia contra o Red Bull Bragantino, e ele foi perguntado e ele disse: não damos nada de graça para ninguém, o jogador tem de provar nos treinos. Tem que merecer. Tem de fazer por merecer. E foi uma resposta que eu acho que é uma extensão do que aconteceu contra a Ponte Preta. Do Pedro Raul. Então acho que é a continuação. Que também eles ficaram contrariados porque insistiram. Por que o Pedro Raul não está sendo nem relacionado? A questão técnica, ponto. E assim, Tem duas... Vai lá, Bruno. Não, e ele se exalta por isso, até porque se a gente analisar friamente, o calendário do Corinthians nesse mês de fevereiro é um negócio insano. São 9 jogos em 26 dias, começando agora com esse jogo contra o Noroeste, já vindo de um jogo desgastante em campo pesado contra a Ponte Preta. Então o Corinthians joga segunda contra o Novo Horizontino. O grande... quando você tem aquela... Existe folhinha ainda, né? Aquela folhinha que a gente pendura, que ganha da farmácia, do açougue, aí vai lá e bota um X ou um vermelhinho, assim. É 19 de fevereiro o dia, que é contra a Universidade Central da Venezuela. Esse jogo é importantíssimo. E aí a gente viu também a família Dias falando, nós que somos da família Elias. Que no derby... Contra o Palmeiras é 100%, né? É time completo. É o apronto para a Libertadores. Sim, tem que ser. Tem que ser, né? Contra o Palmeiras, eu cresci dentro do Corinthians e não tem jeito. Você sabe que você pode jogar, perder, mas contra o Palmeiras você tem que jogar a Vera, né? Mais do que 100%. E eu acho que o Ramon sabe disso, sabe da rivalidade, sabe do que está em jogo, né? Nessa partida. E seria natural. Como o Palmeiras também. O Palmeiras vai se preparar para chegar no jogo contra o Corinthians também com o time 100% e o time titular. O Abel vem rodando a equipe, vem fazendo a mesma coisa que o Ramon, vem rodando, vem dando oportunidade para jogadores, vem misturando também os sistemas táticos para entender qual é a melhor forma de jogar. E contra o Palmeiras, provavelmente nós teremos aí um Corinthians melhor, um Corinthians mais intenso. E é sempre diferente, Edu. É sempre diferente. O momento do Corinthians parece melhor que o do Palmeiras, não? Mas normalmente nesses clássicos, o time que está sempre melhor acaba tendo dificuldade, né? Porque o time pior, tá pior, ou é inferior tecnicamente e tal. Mas, como diria a Lima Duarte, Parmeira e Corinthians... A senhora não sabe. A senhora não sabe o que é um Parmeira e Corinthians. É isso. Escuta, vocês falaram que o Emiliano estava meio contrariado. Desculpa, só para falar uma coisa. Assim, a fala dele você pode pegar por duas saídas, né? Você tem a saída que ele fala: aqui a gente não dá presente para ninguém, o cara tem que fazer por merecer. E a outra, né? Você pode interpretar também: poxa, peraí, o moleque não tá fazendo nada. O moleque não tá fazendo nada para merecer, porque se ele já está aqui eu entendi assim. O moleque precisa fazer alguma coisa, não tá jogando o suficiente suficiente no treino. Então, assim, tem muitas coisas que às vezes a gente, né, precisa entender o que o treinador tá falando. Ele tá cobrando do menino. Vocês estão me cobrando, mas vocês têm que cobrar do menino também. E tecnicamente, até quando teve minutos no Corinthians, ele mostrou que é um bom jogador, na base, por exemplo, mas quando sobe pro profissional, é uma coisa diferente e ainda tem uma questão que ainda é problemática no Corinthians, que é a transição, que é fazer isso de uma forma ali bem organizada, bem integrada da comissão principal, acreditar nesses jogadores, acompanhar de perto. O Corinthians está tentando se reformular nesse aspecto. Então, alguns jogadores como o Kaique acabam prejudicados no meio desse processo. E mais, não significa que a gente pode encarar como uma reprimenda do Emiliano no Kaique, significa portas fechadas.
E com esse calendário do Só uma Corinthians... mensagem. Não, né? e com esse calendário do Corinthians em fevereiro, certamente vai precisar engordar mais o elenco. Mesmo que seja só para ser relacionado, ele deve receber oportunidades, assim como o Pedro Raul. Mas é preciso ter calma também e observar o momento do Corinthians. O momento do Corinthians hoje é de um time titular estabelecido. No rodízio, a gente já vê quem são os jogadores que vão ter mais minutos e que vão brigar por posição. E um elenco hoje que tem muito mais opção para o treinador em relação ao ano passado, na época do Antônio Oliveira. Mas Então esse foi o corte, pessoal. E aí, o que vocês acharam da vitória do Timão? Eu acho que o Corinthians está jogando bem, só que infelizmente assim tá complicada essa parte do ataque aí, os atacantes ainda não voltaram no mesmo ritmo que antes mesmo. Então tá bem complicado essa questão, estão perdendo muitos gols. O time estava muito mais incisivo no final do ano, mas realmente é pré-temporada, a gente não pode divulgar muito aí, né? Mas é isso, pessoal. Curta, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do Timão e vai Corinthians!